Bom dia, tudo bem? Espero encontrar todos bem. Eu vou começar com bom dia porque é o horário normal do IBC, nosso na Igreja Batista Central de Campinas. Caso você esteja assistindo essa aula à tarde, à noite, de madrugada, sinta-se abraçado do mesmo jeito. Prazer retomar nosso IBC esse ano de 2021, ainda nas mesmas condições, né, com a aula online. Esperamos em breve que isso passe, né? Continuamos a nossa oração para que Deus possa aliviar a mão, né? Vamos dizer assim, com tudo isso, a gente poder logo estar em comunhão, novamente aprendendo, estudando junto na igreja. Nós vamos continuar e, na verdade, como eu vou falar mais adiante também, terminar. Nós vamos para a última aula nesse livro que nós trabalhamos no segundo semestre de 2020, Paulo, apóstolo da graça, sua vida, cartas e teologia. A gente caminhou aí no segundo semestre de 2020, trabalhando sobre o contexto histórico, o mundo onde Paulo, a igreja cristã e a obra missionária deles estavam inseridos, a vida do apóstolo, suas origens como cidadão romano, hebreus de hebreus, fariseu, perseguidor dos cristãos. Falamos sobre a conversão de Paulo no caminho a Damasco, aquela experiência da conversão dele, o início da sua vida missionária e o desenvolvimento dessa sua vida missionária de pregação aos gentios, viagens missionárias, o cristianismo que se expande aí, se expandindo pelo mundo. Paulo instrui as igrejas, né, instruindo as igrejas por onde passou ou desejava passar. Paulo, então, como pastor de ovelhas. Nós trabalhamos, então, como o próprio título do livro diz, nessa biografia de Paulo, falando da sua vida, das suas cartas e sua teologia. Ok? E nós vamos hoje continuar sobre esse assunto da teologia de Paulo, nessa última aula nesse livro de F. F. Bruce, falando sobre o evangelho pregado por Paulo. E eu vou começar essa aula com um texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versos 16 a 17. Paulo aqui coloca a importância que pregar o evangelho tinha para ele. Se eu pregar o evangelho, eu não tenho nada de que me gloriar, porque a necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, eu fui confiado com uma mordomia. Que nós sejamos desafiados pela vida e ministério de Paulo a isso que nós fomos comissionados a fazer também, né? A pregar o evangelho de Cristo. Mas o que é o evangelho? Para quem é da nossa igreja vai se lembrar dessa pergunta feita pelo nosso pastor Silas, logo que ele chegou aqui em Campinas, né? E eu coloco exatamente a definição que ele nos trouxe na época. O evangelho é a ótima notícia de que Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, resolveu o nosso pior problema, o pecado, e venceu o nosso pior inimigo, a morte. De fato, eu acredito que essa é uma das mais claras definições sobre o evangelho, sobre o que é o evangelho que eu já ouvi. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos crer nisso e colocar isso no centro de nossas vidas. É por isso que nós vivemos, é por isso que muitos vivem, viveram e viverão. O evangelho que produz essa obra gigantesca, um milagre real, parece até simples, né? Desde os tempos apostólicos, muitas tentativas de distorcer o evangelho genuíno foram feitas com o objetivo de contaminar a igreja. Paulo aos Gálatas fala de um outro evangelho. Porém, esse outro evangelho não se trata de uma alternativa ao evangelho de Cristo, ao contrário, trata-se de um falso evangelho. Paulo diz que esse outro evangelho, na verdade, ele não é o evangelho. Ele identificou sérios problemas na pregação que estava sendo feita ali na igreja aos Gálatas e ele escreveu àqueles irmãos os advertindo. Mas Paulo não pregou um outro evangelho, um outro Cristo. Pelo contrário, era muito fiel àquilo
que foi ensinado pelo próprio Cristo quando em sua vida e ministério terreno. Nas cartas, nas suas outras cartas, o Evangelho sempre está presente, sempre tem um destaque, sempre é centro na sua mensagem. Por exemplo, veja no quadro comigo, em 1 Coríntios, ele defende o Evangelho contra várias corrupções que estavam sendo contrabandeadas sob o disfarce de sabedoria humana ou um manto de caos carnal. Em 2 Coríntios, ele responde aos ataques contra o evangelho de falsos mestres, que evidentemente se identificaram como superapóstolos. Na epístola de Paulo aos Gálatas, como a gente falou há pouco, é um argumento de ponto a ponto contra os falsos mestres, comumente conhecidos como judaizantes. E qual era esse falso evangelho? O que eles estavam ensinando de errado? Que eles insistiam que os gentios convertidos deviam aderir à lei cerimonial do Velho Testamento, para eles serem salvos. Em particular, eles ensinavam que os homens gentios não poderiam se tornar cristãos a menos que fossem circuncidados pela primeira vez. Sua doutrina era uma negação implícita de que a fé é o único instrumento de justificação. Esse erro, ele era tão sutil que até mesmo Pedro, o apóstolo Pedro e Barnabé pareciam preparados para ir junto com ele, né, com esse argumento. Em Gálatas 2, versos 11 a 13, a gente vê isso. Paulo escreveu a epístola de Gálatas para demonstrar por que a doutrina dos judaizantes era uma corrupção fatal da mensagem cristã, sutil, mas fatal. Um evangelho completamente diferente. E por isso que Paulo começa com já deixando claro que é qualquer outro evangelho, senão e não é o evangelho de Cristo. Continuando nas suas cartas, em Efésios, nós temos um ensaio simples dos princípios do evangelho, com ênfase na verdade essencial que está no cerne da mensagem, que é a salvação, que a salvação é inteiramente obra de Deus. Não é algo que qualquer pecador pode amplificar ou embelezar com um mérito humano. Muito menos pode uma pessoa caída alcançar a redenção para si mesmo. Pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos sua obra de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andemos nelas. Efésios 2, versos de 8 a 10. O centro da mensagem de Efésios, falar sobre a soberania, falar sobre como a salvação é algo que provém unicamente de Deus, que nós, seres humanos, pela nossa condição, não somos capazes de buscar. E esse era o plano de Deus, para que na salvação do homem ele não fosse glorificado a si próprio, mas Deus fosse glorificado. Embora o tema, na carta aos Filipenses, embora o tema seja alegria, é uma carta, uma explosão de alegria, né, na carta de Paulo aos Filipenses, na maior parte ela é cheia de conselhos práticos e exortações. Ele continua em Filipenses 3, dando um testemunho pessoal que engenhosamente resume o próprio coração da mensagem do Evangelho. Em Filipenses, então, nós temos um convite para que nós nos centremos no verdadeiro Evangelho. Nas cartas, primeira e segunda cartas a Timóteo, nessas epístolas estão justamente cheias de apelos para que esses dois jovens pastores sigam o legado de Paulo, salvaguardando cuidadosamente a verdade do Evangelho. Em 1 Timóteo 6,20, por exemplo, quando Paulo escreve: ó Timóteo, guarda o que foi confiado, a tua confiança, deve ficar claro que ele está falando sobre o Evangelho. Ele havia descrito anteriormente que o Evangelho glorioso de Deus, como aquele que foi confiado à minha confiança. Capítulo 1, verso 11 de 1 Timóteo.
Para Tito, Paulo descreve um de seus resumos de marca registrada dele, né, da mensagem do Evangelho. Isso é simples, profundo e surpreendentemente abrangente. A graça de Deus que traz a salvação apareceu a todos os homens, ensinando-nos que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, devemos viver sobriamente, justamente e piedosos, buscando a bendita esperança e gloriosa aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si o seu próprio povo especial, zeloso pelas boas obras. Isso é um texto de Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Então, nessa pequena carta, Paulo vem nos trazer o quanto o evangelho é simples, o quanto ele é profundo, mas o quanto ele é abrangente também. Na Epístola aos Romanos, Paulo, assim como todas as epístolas, Paulo centrou-se no Evangelho, como eu falei, em Cristo, o Evangelho de Cristo como centro. Na carta aos Romanos, aqui é o coração da verdade do Evangelho. Paulo, de forma ordenada, ensina doutrinas do pecado universal e da depravação humana, da justificação, da santificação, da segurança eterna, da soberania de Deus na eleição dos salvos e na reprovação dos perdidos. Do lugar dos gentios no plano de Deus em Cristo e o lugar de Israel. Na carta aos Romanos, nós temos a exposição mais ordenada e abrangente das doutrinas do Evangelho que Paulo nos traz. A carta aos Romanos foi escrita possivelmente no inverno de 57 a 58. Paulo estava em Corinto, na casa de seu amigo Gaio. Ao final dessa terceira viagem missionária aos territórios das margens do Mar Egeu, às vésperas dele partir para Jerusalém, onde ele queria levar uma oferta para os crentes pobres de Jerusalém. Então, essa carta, o portador dessa carta vai ser uma senhora chamada Febe, de Cencreia, no subúrbio de Corinto, e ela estava de saída para Roma. Como não havia serviço postal na época, isso era uma prática comum, as cartas seriam enviadas por viajantes de confiança. Essa carta foi entendendo então que concluíra seu trabalho evangelístico na região da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia, com a fundação e estabelecimento de muitas igrejas, e entregues essas a seus pastores e líderes, que era a prática de Paulo na plantação de suas igrejas, ele planeja expandir horizontes, mas expandir horizontes em lugares onde o evangelho não tinha sido pregado. Segundo ele fala em Romanos 15, 20, ele não queria edificar sobre fundamentos alheios. Ele decidiu ir à Espanha, a mais antiga colônia romana do Ocidente. Mas a ida à Espanha também lhe daria a oportunidade de realizar um antigo sonho, que era ir à capital do Império, Roma. Como cidadão romano, ele tinha direito, por eleito de nascença, né, ele não conhecia Roma. Seria então unir o útil ao agradável, passar por Roma em seu caminho à Espanha. Então, o objetivo dessa carta, escrevendo aos destinatários, aos crentes de Roma, um cartão de visita, uma apresentação do apóstolo. Ele apresenta a sua doutrina, ele apresenta a sua teologia, ele apresenta o que embasa a sua teologia. Então, de uma forma bem sistemática, a compreensão que ele tinha do Evangelho de Cristo. Ele não chegaria a Roma antes de 3 anos depois da escrita dessa carta. Se podemos colocar um título, o título que pode colocar para a carta aos Romanos é a justificação pela fé. Essa é a mensagem central na doutrina que ele vem trazer na carta aos Romanos, apesar de ele tratar de outros assuntos, mas o centro dessa mensagem é a justificação pela fé. E ele já no capítulo 1, verso 17, usa as mesmas palavras que ele já tinha usado em um outro, com a mesma ênfase em Gálatas 3:11, e é a citação do profeta Abacuque no capítulo 2, verso 4, parte B. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus,
Por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Homens e mulheres são justificados pela fé e só pela fé, não pelas obras, não pelo cumprir as regras da lei, porque ninguém, como veremos, consegue fazer isso totalmente. Esse verso fala de justiça e que o justo viverá pela fé e viverá, e se ele viverá só através da fé. Justiça e retidão são duas palavras que no português têm até sentidos e significados diferentes, mas no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento, elas têm um significado parecido, o mesmo significado, que é falar de retidão, de, daquilo que é reto, daquilo que é puro, né, daquilo que é correto. E Deus é não só correto, esse é um atributo de Deus, ele não ser só reto, mas ele ser o próprio padrão daquilo que é correto, daquilo que é certo. Isaías 45, verso 19, diz assim, né? Deus vai falar através do profeta Isaías: Eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo, o que é reto. Como resultado da retidão de Deus, é necessário que ele trate as pessoas de acordo com o que elas merecem. O pecado, portanto, ele fere essa retidão. Fere a retidão daqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. É necessário que ele trate as pessoas de acordo com o que elas merecem, portanto, não é? Portanto, é necessário que Deus puna o pecado, porque o pecado não merece recompensa, e sim punição. Portanto, a pergunta de como o injusto ou o não reto, o desviado, o impuro, ele será justo aos olhos de Deus, ela é respondida no capítulo 1, versos 16 e 17. A justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, então, o justo viverá pela fé e a fé unicamente em Jesus de Nazaré. A justificação pela fé é um ato soberano e exclusivo de Deus. Como Paulo expõe aos Efésios e discorre de uma forma até mais ampla e detalhada na carta aos Romanos, o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo, o homem é incapaz de apresentar-se sozinho diante do tribunal de Deus. Paulo começa então no capítulo 1 e termina no capítulo 3, verso 20, toda uma tese de que tanto gentios quanto judeus, esses que se consideravam até justos diante de Deus, estão sim todos debaixo do pecado e consequentemente debaixo do que? Da justa condenação da lei de Deus. Romanos 1, versos de 21 a 32, é, é, Paulo diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Né? Nesse texto ele vai falar, começando no verso 21, dizendo que tendo conhecido a Deus, os gentios não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. E por aí vai. Deus os abandona, como Paulo menciona em Romanos 1, as suas próprias paixões, os seus próprios pensamentos, a sua própria maneira de ver o que é certo. E a lista é longa, é tensa, ela é negra. E Paulo vem então no capítulo 2 falar dos judeus. Aí Paulo prova que os judeus estavam na mesma condição dos gentios. Embora tenham privilégios e desprezem os gentios como pecadores, eles vivem em pecado grosseiros e estavam, portanto, sob a mesma condenação. Isso era bastante estranho para os judeus, né, que eles estivessem sob a maldição de Deus. Mas Paulo segue até o capítulo 3, demonstrando, comprovando de que de fato eles não são melhores, não eram melhores do que os gentios. Paulo em Romanos 3,9 coloca assim: por quê? Porque nós somos mais excelentes? Ele se inclui nisso, né? Inclui como judeu aqui. De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Nos versos de 10 até 19, ele prova que toda a humanidade, portanto, é corrupta, é impura, da cabeça aos pés em um grau desesperador.
Paulo esclarece que a injustiça, a perversão, o pecado, aquilo que é contrário à retidão de Deus é, portanto, universal. E o objetivo da lei é denunciar o pecado e mostrar ao pecador a sua absoluta necessidade de um redentor. Essa doutrina, para nós reformados, é chamada de depravação total. O ser humano é nascido em pecado. Ele é pecador desde o ventre da sua mãe. Ele nasce em pecado e vive em pecado. E esse pecado fere essa retidão, o atributo essencial de Deus. Portanto, ele é merecedor de uma punição. Ele não merece recompensa, ele merece punição. Mas Deus, portanto, que é justo, e a humanidade sendo criminosa, há um problema enorme aqui. Luz e trevas não conversam, não podem estar no mesmo lugar, no mesmo tempo. Como Deus poderia justificar ou tornar justo, tornar inocente, culpado, sem comprometer a sua justiça? Ele poderia condenar todos ao inferno. Ele não perderia sua pureza e sua santidade em nada fazendo isso. Mas ele nos ama. E ele desejou e deseja resgatar pecadores. Mas alguém precisa satisfazer essa justiça de Deus. E esse seria o drama humano, porque ninguém pode pagar essa dívida com Deus, que é enorme, a não ser o próprio Deus. No verso 21 de Romanos 3, nós temos um argumento dessa doutrina da justificação, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Quem se manifestou? Quem é a justiça de Deus? Como veremos, Cristo, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A boa notícia do Evangelho, portanto, é que Paulo nos traz aqui é que Deus resolveu pagar a nossa dívida. Ele enviou o seu Filho ao mundo para receber o castigo por nós todos. O castigo que todos nós merecíamos, não é? Fora de Cristo não há caminho, não há salvação. Simplesmente não há. No verso 21, Paulo argumenta que Deus providenciou um meio do pecador injusto encontrar uma forma de se ligar novamente a Ele. Um Deus que é justo e reto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. O sangue de Cristo é a propiciação que estancou a ira de Deus que viria sobre nós. Portanto, Paulo justificou os romanos e ensina a nós que só Cristo pode nos salvar. Nós reformados usamos a expressão sola Christus, como ensinaram os reformadores, não é? Apenas Cristo pode pagar essa culpa que temos diante de Deus. O autor do livro, F.F. Bruce, usa uma expressão no livro, no capítulo aqui sobre o Evangelho segundo Paulo, que é muito interessante. Veja na tela. Cristo tem muito mais poder para salvar do que Adão teve para arruinar. Por mais que nós pequemos, nós, filhos de Adão, nosso pecado não tem mais força, não é mais forte do que o poder que Cristo tem para nos salvar. Portanto, no pecado, na imundície, quando nós olhamos para a nossa vida, e às vezes o que se espera de um cristão é que ele tenha vergonha, é que ele tenha nojo do pecado que ele comete. Ele consegue olhar para Cristo e ver que a graça, o poder de salvação de Cristo é muito maior do que o meu pecado. E isso é graça, isso é maravilhoso. É isso que deve preencher a nossa vida e nos dar esperança. No quadro a seguir, eu extraí no portal Voltemos ao Evangelho, uma tela, né, num blog. O Voltemos ao Evangelho é um blog do Ministério Fiel, em que é um resumo grandioso, né, do ensino do Evangelho de Romanos capítulo 3, do verso 21 a 26, sobre a justificação. Vamos vê-lo então. Nós temos aqui
a justificação pela fé como fonte, né? Qual é a fonte da nossa justificação? É Deus e a sua graça. Nós somos justificados pela graça de Deus, que é seu favor imerecido para conosco. Nós não merecemos essa graça que ele nos dá. Nós temos às vezes a tendência de achar que merecemos, porque é próprio do nosso coração egoísta. Mas quando confrontados pelo pecado, quando o Espírito Santo nos revela o pecado, a gente percebe nitidamente de que nós temos muito, muito além daquilo que nós merecemos, e essa graça vem de Deus. A base da Cristo e a sua cruz é a base da nossa justificação. Tá? Somos justificados através da cruz de Cristo, e só a cruz de Cristo, pela graça de Deus. Ela não vem por obras, os meios pelos quais essa justificação vem, não é por obras, mas pela fé, e tão somente pela fé em Jesus Cristo. Quando a gente fala do sacrifício de Cristo, quando a gente fala de cruz, e a gente entende a justificação presente aqui, o ato de tornar legalmente declarado justo ou correto, inocente diante de Deus, o pecador, nós vemos três linguagens sendo apresentadas aqui aos leitores de Paulo, e que nos ensinam tanto sobre a redenção divina, que é a linguagem da servidão. Jesus nos resgatou da escravidão do pecado e da morte, pagando do seu próprio sangue. Verso 24. A propiciação divina, usando aqui a linguagem do templo comum aos judeus. Jesus é o sacrifício perfeito que desvia a ira de Deus de nós e de nosso pecado. A demonstração divina na linguagem do tribunal. A morte de Jesus revela a justiça de Deus em relação ao pecado. Verso 3, verso 25. Esse quadrão é um resumo muito bom para a gente compreender melhor a justificação pela fé. Bom, Paulo então segue nos capítulos restantes da carta aos Romanos, e a gente não vai trabalhar com ela aqui para a aula não ficar extensa demais, abordando outros temas, como dissemos, outras doutrinas, como a eleição, a reprovação, a soberania de Deus, a segurança dos salvos, o lugar dos gentios e de Israel nos planos de Deus, e a santificação. Eu faço um convite a todos a estudarem o livro de Romanos. É uma carta necessária para o cristão. Todo cristão precisa, todo crente precisa se aprofundar em Romanos, é beber de doutrina, é crescer na sua teologia, e no conhecimento da ação de Deus. Romanos foi muito importante, e eu principalmente compartilho um pouco da minha história com a carta aos Romanos, numa circunstância em que eu tive que dava aula para os adolescentes da nossa igreja, e eu precisava ensinar um tema que eu sei que é difícil, o tema da eleição é um tema difícil, e eu briguei com o capítulo 8 e 9 de Romanos para entender soberania e responsabilidade humana, entender esses conceitos que são muito profundos, mas foi abençoador para a minha vida e para a minha fé ter me aprofundado um pouquinho mais, ainda preciso estudar muito, na carta aos Romanos, nesse evangelho segundo Paulo. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês durante esse curso. Ele está disponível no YouTube, você pode acompanhar ali as outras aulas. Foram várias aulas, se não me engano, nós estamos falando de 18, quase 20 aulas, que você pode acompanhar ali essa biografia do apóstolo Paulo, e que eles possam ser, e essa é a minha oração, inspiração para todos nós como cristãos. Na próxima semana, e aqui eu vou adiantar um assunto, nós vamos para um novo modelo e um novo assunto. O tema que nós vamos trabalhar a partir da próxima semana é crucial e importantíssimo no momento que estamos vivendo. A pandemia tem trazido ataques cruéis e pesados contra a família. A tormenta tem agitado os lares. E como a cruz pode redefinir esse lar? Pode redefinir o nosso lar? Vamos basear esse estudo no livro de Russell Moore, como você pode ver, é um livro da editora Mundo Cristão. A ideia do nosso grupo tá aqui, desmistificando a família como ideal de perfeição e a colocando em seu devido lugar, que é o quê?
uma vivência única marcada pela vulnerabilidade, mas que pode ser redimida pela cruz. A família é composta de pecadores, a mesma família do crente, ela é composta de pecadores e a cruz é a solução. Ela pode redimir os problemas, ela pode tirar a nossa casa, nosso lar do meio dessa tormenta e colocar sobre mares tranquilos. Com Cristo, isso é possível. É um livro, vai ser um estudo bastante prático sobre um modelo e num modelo bastante diferente, a gente deixar isso um pouco mais dinâmico. Vou estragar a surpresa. A nossa aula vai ser num modelo live, num modelo ao vivo. A gente vai ter que começar mesmo às 9h30 ali, e vamos estar em 2 professores, um apresentando o assunto, o outro ajudando a intermediar perguntas, a um pouco a conversa ali, de forma que a gente possa tirar dúvidas e ter a participação de todos que acompanharão as aulas. Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo, um bom culto, esperamos logo estar juntos novamente aí, mas até a semana que vem aí com a continuação do nosso IBC. Muito obrigado, um grande abraço.